Mais um programa Transição Interreligiosa. No programa de hoje, vamos conversar um pouquinho com os nossos irmãos religiosos sobre o perdão. Perdão, palavra tão discutida. O que é o perdão? O perdão é liberdade. Perdoar não é desculpar. Perdoar é libertar-se. Perdoar é a cura das mágoas e dos ressentimentos. Afinal de contas, o que é o perdão? Quando falamos em perdão, em geral, nos ligamos à noção de perdão divino, não é? O perdão entre os homens, naturalmente, que a gente, no dia a dia, acaba buscando, ou esperando, ou até perdoando, mas, de qualquer maneira, é sempre com base num julgamento, e que, muitas vezes, pode ser um julgamento equivocado, né? Então, no caso da teologia messiânica, é importante que a gente procure devolver algumas mágoas, angústias que a gente tenha do nosso próximo, mas a gente devolver isso a Deus. É assim que, principalmente nos tempos atuais, nós temos sido ensinados pelo nosso líder espiritual, Kyosho-sama, que é essa importância de devolver essas angústias, essas tristezas para Deus. Na verdade, o perdão é uma situação em que nós começamos a compreender que o que o outro fez, eu poderia ter feito também. Então, aí nós estamos num circuito harmonioso. É como uma criança pisa no meu pé, eu não vou ficar com raiva dela porque ela pisou no meu pé, eu vou pensar, ela é uma criança, ela não sabe o que faz. Então, da mesma maneira, numa situação onde a mágoa existe e há necessidade de um reequilíbrio, o perdão é a compreensão, ele não sabia o que fazer. O perdão, ele é entendido como uma renúncia ao ressentimento, sem querer nenhum ressarcimento, sem vingança, sem nada, né? Isso não quer dizer que você está dizendo que a pessoa agiu correto em ofendê-lo. Significa, ou no caso que você agiu correto em se ofender a si próprio, né? Não, isso significa simplesmente que você renuncia ao ressentimento. Perdão, na realidade, ele vem da capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro e percebermos que todos nós somos falhos, que todos nós somos imperfeitos, né? As nossas atitudes, as nossas ações, elas sempre demandam de um desejo de acertarmos, mas nem sempre isso acontece. E quando nós desenvolvemos em nós a capacidade de perdoar, nós adquirimos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. E nisso, criamos em nós a esperança de que o outro também, no momento em que nós erramos, possa nos perdoar. O que ganhamos em perdoar alguém e o que perdemos em deixar de perdoar? Nas escrituras védicas, né, nós temos 6 pontos de vista filosófico. E um dos pontos de vista filosófico é o yoga. E no yoga existem muitos sutras sobre yoga. Existe um sutra muito famoso, escrito por Patanjali, né, os Yoga Sutras de Patanjali. E lá, Patanjali explica que o ódio é um apego à infelicidade. O ódio é um apego à infelicidade. Então, se você sente ira por ter sido ofendido, alguma coisa do tipo, né, a tristeza se converte em ira, você deve renunciar a essa visão. Krishna explica no Bhagavad Gita que a alma ela é eterna, que ela não morre quando o corpo morre, ela não pode ser queimada, ela não pode ser cortada, ela não pode ser molhada, né? A alma não se ofende. Então, conforme eu desperto essa consciência de alma, né, eu me torno imune à ofensa. E na proporção que eu atinjo essa consciência espiritual, que é a consciência de Krishna, porque a alma ela é uma serva de Krishna, então quando eu acordo que eu sou uma alma, que eu sou eterno e tal, eu não me ofendo e automaticamente eu perdoo. Se nós fôssemos falar dos benefícios do perdão, o perdão ele desata as nós, ele tira amarras, ele faz com que nós tenhamos a capacidade de fluir na vida e assim caminharmos de acordo com a totalidade. Quando nós chegamos à conclusão de que
perdoar faz parte desse processo de nos entendermos como um todo, nós estamos mais próximos do divino. Não perdoar nos afasta do divino, porque tira de nós o sentido de compaixão. Os benefícios em perdoar alguém é total. É uma mudança física, é uma mudança psíquica, é um reequilíbrio espiritual. Os malefícios é o que nós encontramos, a depressão, as doenças, principalmente na atualidade o câncer. O câncer é hoje constatado cientificamente que é uma mágoa mal resolvida. Quanto aos benefícios do perdão, bem, como o perdão nos liga a Deus, certamente são muitos os benefícios, não é? E ficar guardando mágoas, não perdoar alguém, é de alguma maneira já um início de julgamento. E como a visão completa das coisas pertence a Deus, nós corremos o risco de nos enganarmos completamente. Aquilo que às vezes a gente está achando que está perdoando, uma situação difícil que a gente passou, na verdade é o grande momento que a gente tem de crescimento. Por que o perdão é tão importante em nossas vidas? Quando nós perdoamos, desenvolvemos o sentimento de amor, de compaixão, nos entendemos enquanto seres imperfeitos. Isso nos auxilia muito no processo de lapidação da nossa identidade, do nosso ser, da nossa personalidade, seja espiritual ou humana. Perdoar nos torna integrais. Qual a importância do perdão nas nossas vidas? Se nós entendemos que o meu verdadeiro eu, ele não pode ser ofendido, né? Se eu estou identificado com a alma espiritual e não com o falso ego, eu automaticamente vou me tornando um perdoador, né? Eu renuncio ao ressentimento porque ele não ocorreu. E a importância disso é que o perdão é o tijolo fundamental da cultura de paz. A importância do perdão nas nossas vidas. Se o perdão é uma maneira de nos ligar, de nos fazer voltar a Deus, ele é fundamental, né? Então, mais do que pensar no perdão entre as pessoas, talvez o perdão e talvez assim aceitar o perdão de Deus, né? Talvez esse seja um ponto assim fundamental e que muitas vezes a gente tem dificuldade. Talvez às vezes seja mais difícil aceitar o perdão de Deus do que aceitar o perdão das pessoas, não é? Então, aceitar que Deus está nos perdoando constantemente, eu acho que é um grande desafio também. À medida que a gente aceita esse perdão de Deus, também a gente passa a ser talvez mais benevolente com o nosso próximo, né? Então, eu acho que é muito importante aceitar o perdão de Deus, tanto quanto também aprender a oferecer esse perdão, não é? A compartilhar esse perdão com os nossos semelhantes. Através do nosso comportamento diário, nós vamos percebendo que se o perdão ele me leva à depressão, se o perdão me leva a uma situação de mágoa, uma situação de angústia, para quê? Para que continuar? Por que não levar como Jesus ele nos ensinou quando estava lá no Gólgota, lá na cruz, lá em Jerusalém? As suas últimas palavras foi olhar para o alto e pedir a Deus perdão para toda a humanidade. Então, é olharmos, ou vivenciarmos esta situação que Jesus nos ensinou para a nossa vida. Olha, eu vou deixar para lá, vou-me embora, nada como um dia atrás do outro, como diz, eu adoro cantar, nada como um dia atrás do outro, tenho essa virtude de esperar. Então, é a virtude de esperar. Um dia ou outro vai mudar. No encerramento deste programa sobre perdão, fica uma reflexão no ar. Vale a pena perdoar? Vale a pena pedir perdão? Esta reflexão fica com o senhor, fica com a senhora. Acesse as nossas redes sociais e até a próxima semana, se Deus quiser.